Boa noite, pessoal. Boa tarde e bom dia, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Eu sou Hipólito Filho e você está no canal Candomblé na íntegra. Seja bem-vindo. Pronto, pessoal, agora que já passou a vinheta, eu vou trazer para você o anúncio do vídeo desse vídeo. Hoje nós trazemos a mãe Flávia Pinto, da Casa do Pedrão, no Rio de Janeiro. Valeu? Ela vem falar um pouco sobre o seu trabalho, levando a nossa religião de matriz africana para dentro dos presídios, suas obras, entendeu? Gente finíssima. Sem enrolações, vamos pro vídeo. No finalzinho eu venho para anunciar a vocês o livro dela, que é o Salve ao Patriarcado, Manual da Mulher Búfala. Búfala. Livro top. E ela vai falar um pouquinho do livro também, valeu? Então, vamos pro vídeo. Olá, mãe Flávia Pinto aqui, gravando esse vídeo, atendendo alguns pedidos de perguntas para explicar o que a gente faz dentro do sistema prisional. Bom, primeiro quero dizer que a gente já faz esse trabalho há 16 anos, não é um trabalho que começou ontem. 3 anos nós trabalhamos somente com os homens e há 13 anos, por orientação de Yansan, nós começamos a atender somente as mulheres. O que a gente faz dentro do sistema penitenciário? A gente leva a mensagem de uma religiosidade que é milenar. A tradição de orixá é milenar. Ela não existe há 2020 anos, ela existe há muito mais do que isso. Os povos iorubás, da onde descendem vários troncos das religiões de orixá, eles contam atualmente o ano de 10.054. Isso depois que se reorganizaram, depois de algumas guerras civilizatórias. Mas eles estão há muito mais tempo do que isso, tanto é que os 5 esqueletos mais antigos da humanidade, todos estão em continente africano. Gente, esse barulho é cigarro, a gente está na Casa do Perdão, final de tarde, é sinal que tem sol amanhã. E o que eu quero dizer com essa temporalidade da nossa religião? Eu quero dizer que a gente tem saberes, conhecimento milenares e não de apenas 2020 anos. Os nossos povos são povos originários das terras que nasceram a humanidade. Nós desenvolvemos a ciência, a tecnologia, a medicina tradicional. Nós construímos as pirâmides do Egito. Nós desenvolvemos ciências e agricultura há muito tempo. Então, dentro do presídio, a gente leva esse conhecimento da tradição, dos costumes, da medicina e vai explicando para essas pessoas valores como, por exemplo, cuidar de cabeça, como se alimentar melhor porque vai trazer energia melhor para o teu corpo, usar ervas como medida terapêutica, perdão, como medida terapêutica para você se curar, por exemplo, você ensinar que determinadas ervas podem contribuir para uma cólica menstrual, podem contribuir para um problema de estômago, levando em consideração que essas pessoas estão em contexto carcerário, a erva tem um poder fundamental, explicar que um boldo, um tapete de Oxalá você pode botar na cabeça e dormir, que uma aroeira você faz um banho, que uma folha de amora resolve um problema de cólica. Tudo isso são ervas populares que até dentro da cadeia você pode encontrar ou não é tão difícil de você entrar. Levar a fé em orixá, porque a maioria dessas pessoas nasceram em famílias que são da tradição de orixá, mas de alguma forma se perderam desse caminho, né? Em parte porque tem, infelizmente, muitas pessoas que não deveriam estar dentro da nossa religião e que praticam ela de forma errada, fazendo com que as pessoas mais se afastem do que se aproximem, né? E, infelizmente, é uma verdade, eu amo minha religião, mas tem pessoas que nos envergonham dentro dela, ao invés de nos honrar, e faz com que as pessoas se afastem, percam a fé, né? Porque vira um comércio religioso. Outras pessoas se afastaram pela intolerância, pelo racismo religioso e não perceberam, né, o quanto isso prejudicou elas. Mas não é incomum eu ouvir dentro do sistema
vários testemunhos dizendo o seguinte: olha, eu fui avisada pelo seu Zé, eu fui avisada pelo seu Tiriri, eu fui avisada pela dona Padilha, eu fui avisada por Exu Caveira, pela dona Mulamba, eu fui avisada pela cigana, minha mãe de santo me avisou, meu pai de santo me avisou, a minha mãe sonhou, meu pai sonhou, ou seja, a ancestralidade estava presente ali tentando proteger aquela pessoa, né? E então eu explico a elas, inclusive, que esse aviso foi uma comunicação de Deus, foi uma comunicação da ancestralidade, do idilé, do panteão de ancestrais da família daquela pessoa, tentando livrar ela daquele caminho, avisando que ela estava seguindo o caminho errado, né? A gente ensina que a nossa cabeça é o nosso destino, ali é o nosso ori, ele precisa estar bem cuidado. Se você não cuidar de cabeça, a nossa religiosidade cuida de cabeça. Se você não cuidar da sua cabeça, você não vai ter boas escolhas, não vai ter boas palavras, bons pensamentos, bons sonhos. E quando você cuida dessa parte espiritual, esse bom pensamento, esse bom sonho, essas boas palavras vão trazer mensagem dos seus ancestrais. Então, a gente está dizendo para elas um resgate de fé. E por que em Ançã e o Caboclo Ventania mandou a gente para o presídio? Para cuidar do nosso povo, que ainda está em senzala. Por que a gente fala que eles estão em senzala e elas? Porque o processo abolicionista iniciado em 13 de maio de 1888 não foi concluso. A abolição é um processo em construção. O Brasil escravizou, construiu senzalas, manteve o povo cativo por 400 anos, né? 4 séculos. E só tem 132 anos de não escravização oficial. Qual foi a política pública feita no dia 14 de maio para essa população, que era 2/3, a população negra era 2/3 da população do Brasil em 14 de maio de 1888? Nenhuma. Foi dado moradia, saúde, emprego, formação, educação? Não. Só para você ter uma ideia, nos foi negado o acesso à escola. Por que nos foi negado? Exigiram um documento. Que documento era esse? Era um documento que a gente não tinha, que era o documento de compra e venda. Porque Rui Barbosa e a Isabel, chamada de princesa, decidiram queimar. Eu não estou criticando eles, mas isso é um fato que impediu que a gente tivesse documento. Com isso, eles lesaram o nosso acesso à escola por 30 anos. Então, qualquer pessoa que tenha uma gota de sangue negro ou indígena teve o acesso negado à escola durante 30 anos. Isso cria um déficit geracional que nos alcança nossa avó, nosso pai, nossa mãe. Então, existe um fenômeno chamado feminilização da pobreza e também criminalização da pobreza. O que significa isso? As pessoas mais pobres dentro do sistema capitalista, ou seja, by Ailton Krenak, sistema capitalista, porque é o sistema do capeta, porque é gerador de miséria e desigualdade, não oferece emprego e renda para todas as pessoas. Ah, mãe Flávia, isso não justifica entrar para a vida do crime. Eu não estou falando isso, não. Eu estou dizendo que tem um sistema corrupto. Eu sou filha de traficante, eu tenho pai e mãe assassinados. Eu tive um amparo, eu tive o alicerce da minha religiosidade e a família do meu pai que me segurou. Mas talvez se eu não tivesse, eu poderia ser uma pessoa envolvida com a criminalidade também, porque nascer dentro de contexto de pobreza, isso nos leva o tempo todo para esse lugar. Até porque existem aquelas forças contrárias à evolução do nosso destino. Então, se você não estiver muito fortalecido espiritualmente, você pode sucumbir e cair. E nós não estamos aqui para julgar, estamos para ajudar. Então, a maioria daquelas pessoas que estão em situação de cárcere são pessoas ainda sofrendo vilipêndio, a violência gerada pelo sistema escravocrata. Porque um país que escravizou pessoas, manteve encarceradas tanto tempo, ele ocupa hoje o Brasil 4º lugar em população carcerária do mundo. Perdão, 3º para homens e mulheres e 4º para somente mulheres. E por fim explicar por que mulheres. Porque as mulheres sofrem a feminilização da pobreza. Que fenômeno é esse que a ONU Mulheres indica? 40% a 60% das mulheres são responsáveis sozinhas pela administração de seus lares. Ou seja, sustentam crianças e os idosos. Essas mulheres não têm creche pública para deixar seus filhos, então elas têm dificuldade de estar no mercado de trabalho formal, que já não tem vaga para todo mundo, não tem emprego para todo mundo. Ainda mais para mulheres paridas e recém-paridas. Então, no mundo inteiro existe um fenômeno crescente das mulheres se envolvendo com a criminalidade, com o estelionato ou tráfico de drogas. Esse fenômeno se chama criminalização de gênero. E, no caso do Brasil, a antropóloga Juliana Borges nos explica que a gente aumentou em 10 anos 500% a população carcerária. Então, a feminilização da pobreza, as mulheres concentram a maior parte da pobreza porque são responsáveis sozinhas pelo sustento daquele lar. A criminalização de gênero, ou seja, as mulheres acabam se criminalizando para poder sustentar aquela família
e ao serem presas perdem a guarda dos filhos, o abandono familiar e ficam à deriva. Diferente dos homens que não são abandonados pelas suas mulheres, pela sua mãe, pela sua irmã, pela sua companheira, pela sua namorada 1, 2, amante 3, 4, 5, 6, as mulheres sofrem abandono, perdem a família e perdem tudo. Então a gente leva material de higiene pessoal, absorvente, sabonete, pasta de dente, shampoo, porque a gente entende que é um direito mínimo da pessoa. E não sei se vai dar tempo no vídeo de falar, mas só para você ter uma ideia, quem é mulher, imagina você sem um absorvente, numa TPM braba, né, numa crise menstrual braba, dentro de um lugar fechado, batendo 42 graus e às vezes sem água. Qualquer pessoa que falar com você pode te tirar do sério, você pode se irritar e aí o que você vai fazer? Você pode gerar uma briga, né? E essa briga pode fazer você aumentar o seu tempo de prisão, a falta de um absorvente. Então a gente está lá atendendo o nosso povo preto, a gente está lá obedecendo a ancestralidade que nos mandou cuidar dos nossos povos, e é bom que a gente se informe mais sobre esse trabalho e que mais pessoas de axé, mais pais e mães como eu estejam lá dentro, porque o nosso povo quer receber a nossa religião, ao invés de ficar criticando os evangélicos que estão lá. Vamos nos organizar para ter mais Umbanda e Candomblé lá dentro. Meu saravá fraterno. Bom, pessoal, voltando aqui no final do vídeo, eu vou falar para vocês um pouco do nosso canal. Vai estar aqui embaixo na descrição o grupo do Facebook e o Instagram e a loja virtual da gente, que tem tudo para religiões africanas. Valeu? Vão lá. Não deixe de se inscrever, deixar o like para fortalecer. Valeu? E compartilhar para todo mundo que seja da religião, até que não seja simpatizante. Valeu? Muito obrigado. Vou deixar vocês agora com Mãe Flávia Pinto, falando sobre seu livro Manual da Mulher Búfala. Valeu? Axé para todos. Que Oxalá, Ogum e Exu abençoe a todos. Axé. Mãe Flávia Pinto aqui, passando para te convidar para adquirir o meu terceiro livro, que já está em pré-venda, Salve o Matriarcado, Manual da Mulher Búfala. É um livro que eu construí com muito carinho, com a força do meu ventre ancestral. Não dá para a gente cultuar Iabá, falar de feminismo, mas não entender exatamente de onde vem a misoginia e esse patriarcado que adoece tantas e tantas mulheres, fazendo com que a gente desenvolva doenças como depressão, crise do pânico, dependência alcoólica, dependência de drogas, simplesmente porque a gente não sabe o processo de violação que está acontecendo com a gente. É um livro que está trazendo a importância da mulher como uma figura central de respeito, como as sociedades tribais, indígenas e africanas, e trazendo uma mensagem de esperança através de um senso de justiça, onde a mulher não é mais, mas também não é menos, mas está em posição de igualdade. Então corre lá na editora do Aruanda, adquire o seu e divulga para ajudar na sustentabilidade do nosso trabalho. Obrigada!